tudo aquilo que Deus faz gera bênção para a nossa vida, gera satisfação para o nosso íntimo e contentamento nos meios em que estamos inseridos. Por isso que nós precisamos entender a bênção da sexualidade sobre a vida relacional de um casal. Precisamos saber que dentro desse princípio, dentro dessa bênção, existem ali elencadas muitas leis, regras, princípios norteadores que vai fazer com que o casal cresça em virtude, em sabedoria, em conhecimento, em relacionamento íntimo um com o outro. E isso vai apontar para um relacionamento diretamente integrado ao próprio Deus. Porque quando falamos de uma sexualidade permitida debaixo de uma aliança e focada e direcionada dentro do próprio Deus, dentro dos seus princípios, a gente está falando de uma família extremamente saudável. Por isso que hoje queremos falar sobre a bênção da sexualidade no casamento. Então, quando se fala de casamento, estamos falando de uma instituição de família, que é algo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Lembra disso? É basicamente essa a frase que Deus falou com Adão. Não é bom que ele esteja só. Então foi necessário construir ou estabelecer uma relação entre Adão e uma outra pessoa, que essa pessoa foi chamada de Eva, que foi tirado da sua costela para que formasse apenas um, com Adão. Então, falamos dessa bênção de sexualidade como é uma aliança. É um momento em que há uma morte, naquele momento extraordinário, e que ali existe vida, há uma concepção de vida. Portanto, todos aqueles que estão aliançados pelo casamento, pelo vínculo matrimonial, está ali abençoado pelo próprio Senhor, e ali a bênção vai ser estabelecida sobre gerações. Aqui o autor ele fala sobre algumas lições, pelo menos 3, que precisamos aprender com a bênção da sexualidade no casamento. A primeira delas é a sexualidade no casamento, é uma união física, ou seja, ele diz que o significado principal é uma só carne. Não existe separação, não existe distinção, não existe rompimento, porque os dois se tornarão apenas um. Então, quando falamos de casamento, não falamos apenas de uma pessoa, falamos de dois que estão ali pensando, que estão ali refletindo, que estão ali com a mesma visão e o mesmo propósito. Ou seja, essa bênção nos leva a acreditar naquilo que Deus já trouxe para toda a humanidade como sendo um alinhamento dos céus à terra. Por isso, quando falamos dessa bênção da família como sendo a união de dois em um, falamos aí de unidade, falamos aí de cumplicidade, falamos aí de respeito, falamos de tolerância e falamos, sobretudo, de unidade de pensamento e de coração. Por isso que o autor coloca aqui, coloca muito bem, que nós precisamos, antes de tudo, ter um compromisso nesse relacionamento, entendendo o que o outro diz e também sendo compreendido pelo outro, para que de forma uníssona haja um crescimento matrimonial feliz dentro de uma família. Em segundo lugar, ele fala sobre a sexualidade no casamento, que é também uma união relacional e emocional. Então ele continua dizendo que além de ser uma só carne, também se refere à união relacional e emocional do casal. Ou seja, há uma conexão íntima de pensamento, há uma conexão de emoção, os dois precisam estar alinhados no mesmo patamar, direcionado pelo mesmo Deus, para que haja ali uma confluência dos céus naquela família, naquela casa. Caso haja uma mudança de pensamento, caso haja uma transferência de autoridade de um lado ou do outro, ali perde a identidade de família. Portanto, os homens têm a sua finalidade dentro do lar, a mulher tem as suas finalidades dentro do lar e os filhos também têm a sua finalidade dentro do lar.
cada um fazendo o seu papel de forma real e coerente, todos irão crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria do Senhor. E isso vai ser louvável diante de Deus e também diante dos homens. Em terceiro lugar, ele fala sobre a sexualidade no casamento, que é uma aliança espiritual. Ou seja, esse existir uma única carne, além de unir as emoções, ele agora vai unir com o próprio Deus, o seu Espírito, e todos vão estar em plena harmonia. Ele diz aqui que o casamento é uma aliança diante de Deus e uma união que reflete algo que é muito maior, algo que é muito mais excelente. Uma família bem estruturada e aliançada de forma íntima, seja de forma corporal, emocional e espiritual, ela vai viver plenamente, vivendo os dons do Espírito Santo dentro do lar, dentro da casa. Os filhos serão uma bênção, a família será uma bênção. Por isso que o autor traz aqui Gênesis 2:24 como referência básica dessa lição. Ou seja, aquilo que Deus instaurou, aquilo que Deus constituiu, aquilo que Deus uniu, é algo sobrenatural e ninguém pode interferir na unidade, naquilo que Deus uniu. O que Deus estabeleceu precisa ser único. O homem, casou com mulher, ele precisa estabelecer o seu sacerdócio. A mulher, como sacerdotisa, precisa entender que tem aquela responsabilidade dentro do lar. Portanto, ele encerra dizendo o seguinte, que o nosso Deus abençoe todos os casais que estão aqui e que essa profunda lição possa ser usada para fortalecer as famílias e ensinar a importância dos princípios cristãos no casamento. Que em nome de Jesus você entenda que com a outra pessoa você é uma única carne. Unidade de pensamento, unidade de coração, unidade de emoção. Isso faz parte da bênção do casamento, da sexualidade e de uma harmonia dentro do lar. No final aqui ele traz 2 motivos de oração pela família. O primeiro deles é que haja sabedoria e maturidade dos casais neste assunto. Vamos orar em nome de Jesus para que Deus derrame maturidade sobre os casais. Em segundo lugar, que Deus renove o amor na vida de cada casal, de cada família e que eles vivam uma eterna lua de mel para a glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui te agradecendo por tudo que o Senhor já fez. Ó Deus, te pedimos nesta hora por cada casal, por cada família. Ó Deus, que venha maturidade sobre cada casal. Que venha, Senhor, uma dedicação íntima, renovo, Senhor. Que haja, Senhor, uma renovação de aliança sobre cada família, cada casal. Ó Deus, derrama do Teu Espírito e vem, Senhor, convencendo os seus corações. Ó Deus, te pedimos que, pelo nome de Jesus, essas vidas sejam agora impactadas pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.